Olá, segundo ano, tudo bem, meus amores? Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro, e hoje nós vamos continuar na nossa apostilinha de História e Geografia, lá na página 128, continuando os nossos exercícios, falando ainda sobre meios de transporte. Vamos lá? Então, pega sua apostila aí e acompanha com a professora. Número 3. Quais desses meios de transporte produzem mais poluição? Lembra que nós falamos sobre os meios de transportes e alguns meios de transporte causam muita poluição. Vocês lembram quais são? É a bicicleta, o metrô, o carro ou o ônibus, lembrando que você pode marcar mais de uma alternativa. Muito bem, é o carro e o ônibus, que são uns dos meios de transportes mais poluentes do nosso ar. 4. Quais desses meios de transporte produzem mais congestionamento? Vocês lembram que congestionamento é aquela aglomeração de alguns veículos sobre as nossas ruas, avenidas. Lembram disso, turminha? E qual meio de transporte causa esse tipo de congestionamento? Muito bem, os carros e os ônibus. Número 5. Na folha que o seu professor entregou a você, desenhe. Letra A, uma paisagem da cidade. E letra B, uma paisagem do campo. Então, em uma folha separada, você vai fazer para a professora um desenho bem bonito das características da paisagem da cidade e as características da paisagem do campo. Não esqueça, escreva abaixo de cada desenho 2 características que são próprias, que existem apenas nesses locais. Ou seja, uma característica só da cidade e uma característica muito presente só no campo. Ok, turminha? Número 6. Assinale as frases verdadeiras sobre os problemas que dificultam a vida do trabalhador do campo. Então vamos lá. Vamos ler as afirmativas e, se for verdadeira em relação ao trabalhador do campo, nós vamos assinalar essa informação. Então vamos lá. Muita chuva ou longos períodos de seca destroem a plantação. Isso é verdadeiro ou é falso? Muito bem, é verdadeira. A falta de chuva ajuda na plantação, aumentando a produção. Verdadeiro ou falso, turma? Será que a falta de chuva ajuda na plantação? Terceiro, quando chove na época certa, o sertanejo tem de ir embora do sertão. Será que isso é verdade? Lembra que nós lemos que o sertanejo ele vai embora do sertão quando acontece alguma coisa. Quando é que ele vai embora do sertão? Quando chove na época certa? Será que esse é o motivo que leva o sertão para longe do campo? Que leva o sertanejo para longe do campo? Confere lá, turminha. Quarto, quando faz muito frio ou muito calor, a produção de alimentos aumenta. Será que isso é verdade, turma, quando faz muito frio e muito calor? 5. Quando a chuva volta ao sertão, muitos agricultores retornam da cidade para começar tudo de novo. Essa informação é verdadeira ou ela é falsa? Essa tá fácil, não tá não, turma?
Então, vamos lá, turminha, leia com atenção. Se precisar, volte no texto para responder suas perguntinhas. Continuando então, pessoal, na página 129, nós vamos falar das mudanças na paisagem, mudanças ao longo do tempo também. Algumas questõezinhas nós vamos ler e vamos pensar sobre elas a partir da observação e da leitura dessas imagenzinhas presentes no começo dessa abertura de capítulo. As imagens representam cidades brasileiras em cenas atuais ou antigas. Será que essas imagenzinhas representam o tempo atual ou mais antigo? Você já conhecia esse tipo de material? Esse material, pessoal, se chama cartão postal. Os cartões postais, pessoal, eles são locais, imagenzinhas de locais de pontos turísticos. Os cartões postais ainda são vendidos, porém são raros de serem enviados a outras pessoas. Os cartões postais, as pessoas antigamente compravam e mandavam de presente para as outras pessoas. Geralmente atrás, as pessoas escreviam uma dedicatória. Era muito bacana. Então, essas imagenzinhas são representações do tempo mais antigo, das cidades mais antigamente. Vocês podem conferir isso lendo a legenda e o ano em que cada legenda desses cartões postais eles nos trazem. Olha só, 1900, 1959, 1900, 1910 e 1899. Então, são representações das cidades de muito antigamente. Quando você visita outras cidades, o que traz como lembrança, turminha? Quando você vai viajar com o papai, a mamãe, com uma família, o que é que você costuma trazer de lembrança das outras cidades? Então, pensa aí e responda oralmente. Ok, turma? Paginazinha 130 agora, turma. Retrato das cidades. As pessoas sempre procuraram se comunicar. No passado não havia telefone nem internet. Em muitos casos, a comunicação entre longas distâncias era feita por certos cartões postais, iguais aos que nós vimos na abertura desse capítulo. Você já leu uma carta? Já recebeu um cartão postal? Hein, turma? Vocês já receberam uma cartinha? Leitura. Leia o texto com o professor. Então, acompanhe aí a leiturinha que a professora vai fazer. Na manhã ensolarada, pedalando pela estrada, alguém vinha do sul. É o carteiro da comarca, em seu uniforme azul, trazendo uma carta. Reticências significa que esse poeminha ele continua, tem uma continuação que não está escrita aqui. Vamos para as nossas atividades então. Temos algumas questõezinhas e vocês vão responder oralmente. Número 1. Você já escreveu ou recebeu alguma carta? Conte aos colegas um pouco sobre isso, mas você pode comentar com quem está na sua casa. 2. O que o carteiro entrega na sua casa? 3. Você já leu ou recebeu algum cartão postal? Então, vamos lá, turma, respondendo oralmente com quem está te ajudando com as atividadezinhas.
Prosseguindo, turma, página 131, acompanha a leiturinha com a professora. Como conhecer o passado da cidade? Vimos que alguns documentos podem fornecer informações sobre nossa história e a de nossa família. Para conhecermos a história da cidade e suas transformações, consultamos diversos documentos que registram essas mudanças. Podem ser documentos escritos, como cartas, ou imagens, como fotografias, cartões postais e entre outros. A seguir, vamos conhecer 2 destes documentos. Vamos começar, então, falando sobre as cartas e os cartões postais. Antes da internet, dos e-mails, dos telefones celulares e das mensagens por aplicativos, as pessoas mandavam notícias para os amigos e familiares por meio de carta, escritas com muito cuidado e carinho. Elas eram levadas até as agências do correio, que as enviavam ao destinatário. Esse processo poderia levar meses. Por isso, os carteiros responsáveis pelas entregas eram bastante aguardados. As cartas são importantes documentos históricos. Por meio dos relatos das pessoas que as escreveram, podemos saber os hábitos e costumes, os locais, os eventos, os medos e as esperanças de quem as escreviam. Além da notícia, é comum encontrarmos informações sobre como eram as ruas, os bairros, as festas e as transformações da cidade ao longo do tempo. No passado, ao viajar e conhecer outros locais, muitas pessoas enviavam aos amigos e familiares cartões postais por correio. Eles eram entregues pelo carteiro. Os cartões postais podiam ser feitos com base em desenhos ou fotografias representando as construções, os meios de transportes e o cotidiano das pessoas que viviam em determinado local. Por isso, eles ajudam a preservar parte da história do lugar. Hoje, observando esses postais, podemos saber como era o local antigamente, o que mudou ou permaneceu, como as pessoas se vestiam, além de ler a mensagem escrita para a pessoa que iria recebê-lo. Observe ao lado um cartão que representa a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, por volta de 1911. A fotografia a seguir, que está abaixo, mostra a cidade de Ouro Preto nos dias atuais. Note que muitas construções ainda existem e são facilmente identificadas, como a igreja e entre outras casas mais antigas. Faça essa observação, turminha. Prosseguindo, observe as imagens e leia as legendas, turma. Vocês têm a imagem 1 e a imagem 2. Veja a seguir o mesmo local em imagem de um satélite, vista de cima. Será que alguma coisa mudou nessas 2 imagens? Vamos fazer uma comparação fazendo nossos exercícios? Vamos lá, turma. Na página 134, vocês vão encontrar alguns questionáriozinhos referentes àquelas imagenzinhas, a imagem 1 e a imagem 2. Você vai preencher o quadro fazendo a observação nas imagens, retratando sobre a data, o nome da rua e os meios de transportes. E da mesma maneira, você vai responder os questionáriozinhos abaixo, todos referentes às imagenzinhas. Ok, turma? Leia e responda com muita atenção. Dúvidas, encaminhe para a professora. Beijos, turminha!